Irmãos, nosso Deus é poderoso para nos preservar na caminhada cristã. Nosso Deus é poderoso para nos santificar, para nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo e por meio dele nos levar até a sua glória. É isso que a palavra nos diz. E porque Deus é poderoso, sim, ele é digno de toda a glória, digno de todo o nosso louvor. Nós viemos para exaltá-lo, para cantar o nome dele, para levar as nossas orações até ele, ouvir a sua voz e fazer isso juntos, como uma comunidade, como um corpo, como a igreja de Cristo. Por isso, abra sua Bíblia, ou para isso, abra sua Bíblia na carta de Judas, versículos 24 e 25. Epístola de Judas, versículos 24 e 25. Carta de Judas, é bem no final da Bíblia, antes de Apocalipse, versículos 24 e 25. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao Deus único nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Nosso Deus é grandioso, Ele é poderoso, Ele merece toda a nossa glória, não só nossa, mas para todas as eras, para todos os séculos. Ele é digno do nosso louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te exaltamos. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, é a rocha da nossa salvação. Nós te bendizemos porque quando estávamos longe, quando éramos estranhos, quando estávamos alienados de Ti, quando vivíamos sem esperança neste mundo, o Senhor nos tomou para si por meio de Cristo. Obrigado, Senhor, porque nos fizeste um novo homem, um novo povo, remido, lavado pelo sangue de Cristo, e agora juntados como ovelhas são juntadas pelo pastor. Obrigado, Pai, porque podemos confiar que o Senhor nos preserva e que nos guarda de tropeços, e que, Pai, não perderemos essa graça que o Senhor já nos deu como um presente. Obrigado, Pai, por podermos confiar na Tua promessa de sermos guardados, preservados e mantidos até nos encontrarmos com o Senhor na glória. Obrigado por isso. A Ti é devida toda a glória, todo o louvor, Teu é todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Nós reconhecemos que não há outro como o Senhor, não há outro Deus, não há outra autoridade que se equipare ao Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Te exaltando, Te glorificando. Por isso, Pai, recebe o louvor que nós Te entregamos nesta manhã. Ajuda-nos a entoar cânticos, a levar a Ti orações de forma sincera, em espírito, em verdade, de forma que seja agradável ao Senhor. Nos ajuda a nos concentrar, a nos dedicar e a dar o melhor que temos para Ti. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar a canção Jó. Essa é uma canção que nos diz, que nos lembra que Deus merece toda a nossa glória. Jó. Bom dia, graça e paz. Vamos louvar o Senhor.
carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu lerei os versos 1 a 3 e vocês lerão os versos 8 a 10. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3 e depois do 8 ao 10. Tiago, capítulo 4. Eu lerei os versículos 1 a 3 e vocês do 8 até o 10. Diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Chegai-vos a Deus, e Ele esperará purificai as mãos, pecador, e vós limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, ouveis as vossas inimigos e as vossas inimigas venceram, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Até aí. Como nós lemos, nós temos desejos maus. Nós pedimos mal ao Senhor. O que pedimos em oração por vezes é mal, é para nos esbanjar em prazeres, é para nos afastar do Senhor. Mas nós veremos hoje, na exposição bíblica, que graças a Deus, nem sempre nossas orações são atendidas para o nosso bem. Porque nós somos pecadores, porque nós somos impuros. Então Tiago nos diz: se acheguem a Deus, purifiquem as mãos, lavem as mãos, pecadores. E como nós faremos isso? Afligindo o nosso coração, nos humilhando na presença de Deus, nos colocando com tristeza diante dele por causa do nosso pecado. Isso que nós vamos fazer agora. Vamos nos colocar diante do Senhor com esse sentimento de tristeza, de humilhação. Vamos confessar a Ele os nossos pecados. Feche os olhos. Depois de alguns instantes, por favor, o presbítero Genício nos dirija numa oração. Senhor Deus e nosso eterno Pai, nós queremos a Deus
Vamos entoar o hino 74 do nosso cenário, continuar confessando a Deus os nossos pecados e nos humilhando diante dele. Hino 74. Jesus, Senhor da gigante, tua ira santa merece, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou. Abra sua Bíblia mais uma vez, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos fazer mais uma leitura alternada. Eu lerei os versículos 1 e 2 e vocês lerão o versículo 26. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, eu lerei e depois vocês lerão 26. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus, porque embora nós sejamos pecadores, embora precisemos de purificação, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, que cremos nele, que o confessamos. Graças a Deus, porque nós somos livrados do pecado e da morte. E esse mesmo Espírito pelo qual
recebemos vida, é o mesmo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza durante a vida cristã. É o mesmo Espírito que nos ajuda a orar como convém, porque nós não sabemos fazer isso. É o mesmo Espírito que intercede por nós. Graças a Deus por isso. Então agora, como uma expressão da nossa gratidão a Deus, da nossa devoção a Ele, do nosso amor pelo que Ele fez por nós, vamos cantar a Ele. Se você trouxe dízimos ou ofertas, aproveite esse momento para depositar nos gasofilácios. Inclusive, o presbítero Vinícius, por favor, acho que o gasofilácio está lá atrás. Vamos cantar o cântico Porque Ele Vive. Efésios capítulo 3,
versículos 20 e 21. Vamos dar prosseguimento à nossa série de sermões em Efésios. Vamos terminar hoje o capítulo 3 e a primeira parte dessa carta. Lembre-se que eu disse a vocês que Efésios tem duas grandes partes. A primeira até o final do capítulo 3, onde Paulo nos diz o que Deus fez pela igreja. E no capítulo 4 até o final, Paulo nos diz agora como a igreja deve viver, e dá um manual para a vida cristã. Vamos encerrar hoje a primeira parte dessa carta, Efésios 3, versículos 20 e 21. Achamos todos? Efésios 3, versos 20 e 21. Vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler o texto uma vez e depois vocês repetem a leitura. Um texto pequenininho, 2 versículos apenas, Efésios 3, 20 e 21. Eu vou ler uma primeira vez e vocês leem a segunda vez. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja de Cristo e em Cristo Jesus, todas as gerações, para os sempre. Amém. Na semana passada, nós vimos que Paulo se colocava de joelhos diante de Deus, pedindo que ele edificasse a igreja. E Paulo fazia isso porque Deus demonstrou uma graça e um poder tão grande ao incluir os gentios no povo de Deus, a estender a salvação dos estrangeiros, que agora Paulo confiava e recorria a esse mesmo Deus que fez tudo isso para que ele continuasse edificando a igreja, trabalhando pela igreja. Então Paulo se colocava de joelhos e pedia para que Deus desse fortalecimento à igreja com poder, para que Cristo habitasse no coração da igreja, para que a igreja conhecesse e pudesse compreender quão grande é o amor de Cristo e para que fôssemos enchidos, preenchidos com toda a plenitude de Deus. Então, depois de pedir isso tudo a Deus em oração e de meditar nessas maravilhosas bênçãos e de descrever todo o poder de Deus que ele tem feito desde o primeiro capítulo, Paulo foi motivado a louvar a Deus por todas essas bênçãos que ele concedeu à igreja. O que nós lemos aqui nesses 2 versículos é uma doxologia. Isso é uma oração de louvor que os judeus costumavam usar quando eles terminavam as suas orações, ou terminavam os seus hinos, eles terminavam com essas doxologias. Eram orações curtinhas de louvor, como a que lemos na carta de Judas, essa que ele termina a carta. Elas tinham mais ou menos o seguinte formato: bendito seja o Senhor, ou louvado seja o Deus de Israel, ou ao Deus único seja dada a glória para sempre. Amém. Paulo usou diversas doxologias em suas cartas, por exemplo, carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em Filipenses 4, Paulo diz: ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em 1 Timóteo, ele diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tem um cantor atual muito bom, que ele fez um excelente trabalho musicando essas doxologias que aparecem no Novo Testamento. Ele pegou 11 e fez um disco inteiro, chamado Doxologia Primitiva. É muito bom CD, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Essa doxologia de Paulo aqui em Efésios não é só uma conclusão da oração que nós vimos na semana passada. É uma conclusão de toda essa primeira parte da carta, porque ele tem falado das bênçãos de Deus para a igreja, o quanto Deus foi poderoso e gracioso
ao salvar a sua igreja da morte espiritual. E agora ele vai encerrar louvando e exaltando a Deus por tudo isso que foi feito. Então, nesse texto, o que ele está dizendo para nós é: o Deus Todo-Poderoso merece toda a glória. Vamos dividir esse texto em 3 perguntas para nós entendermos melhor. A primeira pergunta é: quanto Deus é poderoso? Ou quanto Ele pode fazer? E a resposta de Paulo é: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A segunda pergunta: como Deus pode fazer isso? Paulo diz: é conforme o seu poder que Ele opera em nós. E a terceira pergunta: então o que Deus é digno de receber? E Paulo diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então veja aí na sua Bíblia, a primeira pergunta, ou a primeira coisa que Paulo diz, é o quanto Deus pode fazer. Ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Graças a Deus, porque Ele faz mais do que nós pedimos, porque nós não sabemos pedir o que convém. Os nossos pedidos são limitados, porque nós somos humanos, somos criaturas limitadas e não sabemos o que é melhor para nós. Somos como crianças que pedem sobremesa quando precisam de carne e de legumes. E assim nós pedimos sucesso a Deus quando nós precisamos de humildade. Nós pedimos conforto quando precisamos aprender a servir e a nos sacrificar. Nós queremos segurança quando precisamos ser corajosos e pedimos por estabilidade quando precisamos aprender a confiar e depender de Deus. Nós pedimos coisas a Deus dentro do limite da nossa visão humana, mas Deus é capaz de ir muito além e de nos dar muito mais do que tudo o que pedimos. Ele conhece as nossas verdadeiras e mais profundas necessidades. Quando nós oramos por nossos familiares ou amigos, nós pedimos para eles somente aquilo que nós achamos, que pensamos que é melhor para eles, mas Deus sabe o que realmente é melhor para os meus filhos, para os meus pais, irmãos, amigos. Quando nós oramos pela igreja, nós pedimos coisas que são superficiais e muitas vezes são apenas materiais, físicas. É para que o fulano melhore da saúde, é para que Beltrano arrume um emprego ou passe uma prova. E não há nada de errado nisso, até porque sem saúde, sem emprego, ninguém vive. Mas o que eu quero dizer é que os nossos pedidos se limitam a isso. Enquanto Deus quer usar a igreja para alcançar e salvar aqueles que estão perdidos, enquanto Deus quer usar a igreja para socorrer os necessitados que normalmente nós ignoramos, para trazer alívio àqueles que estão cansados e sobrecarregados, enquanto isso nossos pedidos são superficiais. Além disso, nós pedimos apenas pelos irmãos da igreja que nós conhecemos, mas Deus quer reunir conosco muitas pessoas que nós não conhecemos ainda. Deus quer trazer para o nosso meio e abençoar gente de lugares que nós nem sabemos onde ficam. Ele enxerga além do tempo porque não está limitado a ele. Deus enxerga além de lugares e cidades que eu conheço porque ele não está limitado pelo espaço. Ele vê além de mim mesmo, ele vê as gerações seguintes, ele vê os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos. Ele vê toda a eternidade, ele sabe o que faz. E ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos a ele em oração. Os nossos pedidos não são apenas limitados, eles são muitas vezes pecaminosos, eles são maus, porque nós somos maus, temos desejos maus, somos pecadores. Como nós lemos na carta de Tiago durante a liturgia, nós não recebemos coisas de Deus porque pedimos mal, porque nós pedimos para nos esbanjar em prazeres. E a verdade é que os nossos pedidos, ou que nós pedimos a Deus coisas que vão nos afastar dele, ou coisas que vão desonrá-lo. Então, graças a Deus, porque ele não atende sempre as nossas orações. Paulo não está nos repreendendo por pedir. Não há nada de errado em pedir o que queremos a Deus. Na verdade, essa é uma consequência natural do que Paulo tinha acabado de nos dizer no versículo 12, que por meio de Cristo nós temos livre acesso a Deus, com ousadia e confiança. Então, nada mais natural, portanto, do que pedir o que queremos a Deus. Ele é o nosso Pai, Ele está para cuidar de nós, para atender os nossos pedidos e as nossas orações.
Em outra carta, Paulo até nos incentiva a apresentar os nossos pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Portanto, o apóstolo não está nos censurando por pedir coisas a Deus. Ele está apenas dizendo que Deus é poderoso para fazer muito, muito mais do que nós pedimos. Afinal, Ele não está preso às nossas limitações humanas. Afinal, Ele não está preso aos nossos desejos maus e impuros. Ele é um Deus digno de toda a glória, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Além disso, quanto mais Deus pode fazer? Paulo diz: Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos. Essa palavra traduzida aqui como pensamos se refere à nossa capacidade de entender as coisas, de ter uma ideia, de imaginar. Paulo está dizendo que o poder de Deus excede o nosso entendimento e ultrapassa a nossa imaginação. E que bom que Deus faz muito mais do que nós pensamos, porque a nossa imaginação também é restrita, assim como os nossos pedidos. Em nossa limitação, nós pensamos que seremos felizes se encontrarmos a pessoa perfeita, se tivermos um emprego perfeito, um emprego certo, se nós conseguirmos nos livrar de uma pessoa desagradável. Quando nós estamos doentes, só pensamos que precisamos sarar logo. Quando estamos em uma crise financeira, o que nós pensamos é que precisamos sair logo do aperto. Mas Deus, que tem os pensamentos mais altos do que os nossos, Deus que tem os caminhos, seus próprios caminhos, que são muito mais altos do que os nossos, assim como o céu é mais alto do que a terra, Ele sabe quais são as consequências das nossas doenças, das nossas crises financeiras, e sabe que elas são, no final das contas, benéficas. Deus sabe muito bem o que está fazendo, embora isso não caiba na nossa imaginação, no nosso pensamento. Ele está nos fazendo depender mais dele. Deus está nos humilhando, nos mostrando que nós somos frágeis e que precisamos dele. Deus está nos livrando de falsas promessas de realização pessoal. Ele está nos mostrando que a verdadeira satisfação não está em um romance perfeito, em um emprego ideal e gratificante, que a verdadeira satisfação não está em receber elogios de pessoas que nós queremos impressionar e deixar admirados. Essas coisas são todas passageiras. Um dia todas elas passarão. Mas há coisas eternas que Deus tem preparado para nós, que são muito maiores do que nós conseguimos imaginar. E é por isso que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós nem fazemos ideia do que Deus está fazendo em nós e conosco. Nós não conseguimos sequer imaginar o que Ele tem preparado para nós na eternidade. Paulo não pediu pouca coisa em oração no texto da semana passada. Ele pediu para que fôssemos fortalecidos com poder, para que Cristo habitasse no nosso coração, para que compreendêssemos o amor dele por nós e para que fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso não é pouca coisa. Você já conseguiu pensar no que tudo isso significaria na sua vida? Você já pensou no quanto você poderia ser forte para suportar as tristezas e dificuldades da vida, sem se abalar, sem ficar para baixo? Você já imaginou no quanto poderia ter poder para conservar uma vida de santidade e resistir às tentações do maligno? Paulo está dizendo: você não pensou alto bastante. Não cabe na sua imaginação o quanto Deus pode fazer em você. Já pensou como seria a plenitude de Cristo em você? Ele sendo refletido em você, visto através de você, as suas palavras e ações, sendo as palavras e ações do próprio Cristo. Paulo disse: pensou nisso? Você não pensou alto bastante. Deus pode fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que o que cabe no seu pensamento. Então Paulo nos disse aqui que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Mas como Ele faz isso? Como Ele vai fazer isso? Paulo diz: vai fazer conforme o seu poder.
Esse prisioneiro de Cristo já falou muito sobre o poder de Deus nessa carta, sobre como Deus demonstrou o seu grande poder em Cristo e em nós. Ele diz que Deus manifestou o seu poder em Cristo ao ressuscitá-lo dos mortos, ao fazê-lo assentar à sua direita no céu, ao constituí-lo como cabeça da igreja. Paulo também diz que Deus demonstrou o seu grande poder em nós, a igreja, ao nos dar vida em Cristo, ao nos ressuscitar com Cristo quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Quando tudo o que fazíamos era viver segundo a vontade e as inclinações desse mundo, dessa carne, quando nós éramos filhos da ira, Deus nos deu vida com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Esse é o grande poder que Deus opera em nós. O apóstolo precisa insistir conosco e dizer o quão grande é o poder de Deus, porque nós facilmente perdemos de vista a grandeza desse poder. Afinal de contas, nós estamos cercados de todo tipo de desafio pessoal, nós temos que lidar com imprevistos o tempo todo, sofremos pressões no trabalho e agora parece que mais do que nunca o nosso futuro é tão incerto. Será que Deus é realmente poderoso sobre tudo isso? Paulo diz sim, Ele é poderoso. E esse não é um poder guardado, reservado para o futuro, para talvez, para hipoteticamente ser usado. Isso é um poder que está sendo aplicado e operado em nós agora. E é por isso que Paulo diz, conforme o seu poder que Ele opera, não que Ele operou um dia, não que Ele vai operar, mas que Ele opera em nós, pessoalmente. Como eu vou saber que esse grande poder de Deus está atuando em mim? Como saber que Ele está atuando em nós aqui na igreja? Paulo vai passar o restante dessa carta de Efésios, nos falando da transformação, da edificação e do fortalecimento que devem acontecer em nós por esse poder de Deus. Nós vamos perceber o poder de Deus operando em nós quando nós suportarmos uns aos outros em amor. Quando nós abandonarmos as práticas do velho homem e nos revestirmos do novo homem, como Paulo vai dizer no texto da semana que vem. Quando nós perdoarmos uns aos outros, quando nós nos submetermos uns aos outros. Sobre todas essas coisas nós falaremos mais a partir da semana que vem, quando nós entrarmos no capítulo 4 de Efésios. Mas por enquanto, lembre-se do texto da semana passada. A plenitude de Deus em nós é nós sermos semelhantes a Cristo Jesus. O objetivo de Deus operar todo esse poder em nós está em nos tornar semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto mais nós parecermos com Ele, enquanto mais nós imitarmos e sermos como Ele é, mais nós veremos o poder de Deus operando em nós. Então, até agora nós vemos que Deus é poderoso para fazer mais, muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Ele faz isso operando o seu poder em nós. Então agora, diante disso, a nossa atitude deve ser de louvor, de serviço a Deus, de exaltação. Deus merece toda a nossa glória. Então a terceira e última pergunta agora é: o que Deus é digno de receber então? O apóstolo diz: a Ele seja a glória na igreja. No capítulo anterior, Paulo descreveu a igreja como um santuário, como um templo para a habitação do Espírito. Ora, para que mais serve um santuário, serve um templo, senão para o louvor e a glória de Deus? Nós que fazemos parte da igreja, fomos predestinados para o louvor da glória de sua graça, como Paulo disse no primeiro capítulo. A igreja exibe a graça de Deus. A igreja reflete a graça de Deus como numa vitrine. E ela faz isso mostrando a transformação que Deus faz. A igreja, por meio das suas boas obras mostradas ao mundo, reflete a glória de Deus e faz Deus ser glorificado. Como Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O apóstolo Paulo diz algo muito parecido em Filipenses 2. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, Paulo está dizendo: Deus é digno de toda a nossa glória, Deus é digno de toda a glória na igreja.
que a igreja demonstre, por meio das suas boas obras, a graça de Deus e faça Deus ser glorificado. Mas tudo que nós fazemos em termos de boas obras é feito na força do poder de Deus, porque é Ele que nos capacita. E, portanto, se a Ele pertence o tanto querer quanto realizar, então toda a glória pertence a Ele. Como Paulo disse no versículo 10 do capítulo 2, as nossas boas obras foram preparadas de antemão por Deus para que andássemos nelas. E ele diz em Filipenses que a Deus pertence tanto querer como realizar. Então, se é Deus que faz tudo isso em nós, Ele é digno de toda a glória na igreja. Não resta nenhuma glória para nós, a igreja, mas sim toda a glória é para Deus. E você, que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você quer dar glória a Deus, como Ele é digno de ser louvado, como é digno de ser glorificado? Então faça os homens verem as suas boas obras. Torne-se um luzeiro, uma lâmpada no meio da escuridão. Faça brilhar a sua luz para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o nosso Deus. O que são boas obras? As boas obras são as obras de obediência aos mandamentos de Deus. Então a Bíblia nos diz que por meio da obediência aos mandamentos de Deus, nós demonstramos a nossa gratidão e o nosso amor a Ele. Nós damos bons exemplos para os nossos irmãos em Cristo e nós demonstramos para o mundo, para os ímpios, que há um Deus a ser temido e a ser obedecido. Nós mostramos com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa ética, que há um Deus que exige de nós santidade, um Deus santo que merece ser obedecido e temido. Os seus familiares e colegas de trabalho, eles veem em você isso? Eles veem o servo de um Deus que deve ser obedecido e temido? As suas palavras e ações diferem radicalmente das pessoas com que você convive, que são deste mundo e não de Deus? Ou a sua luz não brilha tanto na escuridão? A Escritura nos diz que o nosso comportamento deve ser exemplar no meio dos não cristãos, não dando a eles um motivo sequer para falar mal de nós. Por isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Quando os descrentes olharem para nós e verem boas obras, eles não terão motivos para falar mal de nós, como eles falam mal dos malfeitores, mas eles terão motivos para dar glória a Deus. Então, quer dar glória a Deus, você que é igreja, apresente ao este mundo boas obras, e eles glorificarão a Deus e Pai. Paulo continua dizendo: o que Deus é digno de receber, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Deus é digno de glória em Cristo Jesus. Desde o início da carta, Paulo repetiu muitas vezes essa expressão em Cristo, para falar como Deus preparou todo o seu plano de salvação, tendo em mente o seu Filho, querendo fazer convergir em Cristo todas as coisas, para Ele ser tudo em todos e ser Senhor sobre tudo e sobre todos. Todas as bênçãos da salvação que foram dadas, entregues a nós, foram entregues por meio de Cristo, porque nós estamos unidos a Ele pela fé. E se Deus é glorificado em nós, nada mais natural do que Ele ser glorificado também em Cristo, porque nós somos um. Se Ele é glorificado no corpo, Ele também é glorificado na cabeça, que é Cristo. Em João 5,22, Jesus disse que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, o que é consequentemente contrário, mas verdadeiro, é que quando o Filho é honrado, o Pai também é honrado. Isso é verdadeiro até mesmo para nós, homens. Se você quer agradar um pai ou uma mãe, basta agradar o filho, basta agradar a criança. Até um ditado popular que diz que quem beija meu filho, a minha boca gosta. Porque nós refletimos em certa medida a paternidade de Deus, que é glorificado toda vez que o seu Filho Jesus Cristo é exaltado. E é por isso que Paulo diz aos Filipenses, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é mais e mais glorificado à medida que Jesus Cristo, seu Filho, é conhecido e exaltado por nós.
à medida em que mais pessoas se rendem aos pés de Cristo e o confessam como Senhor. Deus é digno de receber toda a glória em seu Filho Jesus Cristo. E você quer que Deus receba glória em Cristo Jesus como Ele merece ser glorificado? Então apresente o Cristo. Mostre Cristo para as pessoas. Exalte Cristo, o Filho de Deus. Converse sobre Cristo com as pessoas. Fale sobre a obra dele, morrendo na cruz, ressuscitando, subindo aos céus. É através da nossa pregação que Jesus Cristo vai ser reconhecido e honrado por aqueles que creem. Mas como vão crer se não ouvirem? E como vão ouvir se você não pregar? Faça as pessoas reconhecerem, ou conhecerem e reconhecerem Cristo como Senhor. E assim Deus vai ser glorificado em seu Filho. Paulo diz ainda uma última coisa. O que mais Deus é digno de receber? Glória na igreja, glória em Cristo e glória para sempre. Ele diz, a Ele seja a glória por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus não é apenas Deus de um povo antigo. Ele é o Deus de todas as gerações. Ele é poderoso para todos sempre e merece glória para sempre. Porque não haverá um momento sequer que a glória não seja devida a Deus. Porque não há um momento sequer que Deus deixe de ser poderoso e de operar com o seu poder naqueles que são o seu povo, que são a igreja. Não há um momento em que Deus não esteja fazendo muito mais do que nós pedimos ou pensamos no nosso meio. Lembre-se então de que nos seus momentos de sucesso, mas também nos seus momentos de falha e aflição, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede. Então, Ele é digno de toda a glória. Quando a vida estiver calma, tranquila, mas também quando estiver turbulenta, Deus faz muito mais na nossa vida do que aquilo que nós imaginamos. E por isso, em todo momento, Ele é digno de ser glorificado. Deus é Deus de todas as gerações. Ele operou com grande poder na igreja de Éfeso, nos tempos de Paulo. Ele operou com grande poder nos nossos antepassados, nos fundadores dessa igreja. E Deus opera com grande poder em nós, hoje, agora. Nosso Deus é sempre digno de louvor. Ele foi merecedor de receber o louvor dos Efésios há quase 2000 anos. Ele foi digno de receber e ser adorado pelos fundadores dessa igreja há dezenas de anos. Deus continua sendo digno de receber o nosso louvor, hoje e agora, nessa manhã. Assim como vai ser digno de continuar recebendo o nosso louvor para todos sempre. Amém. Essa palavra amém era usada no Antigo Testamento ou para expressar que algo era verdade. Como alguém diz, eu concordo, eu estou de acordo, ou isso é verdade. Nos cultos públicos, normalmente o dirigente ou o cantor que conduzia os cânticos falava ou cantava algo a respeito de Deus e o povo da congregação respondia amém, concordando com o que foi dito ou cantado. Por exemplo, no primeiro livro das Crônicas, está narrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, que Asaf e os seus irmãos, que eram os cantores do templo, eles dirigiram o povo em um hino de adoração ao Senhor e eles terminaram esse hino com uma doxologia, assim como a de Paulo, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Então todo o povo respondeu amém e louvou o Senhor. A maioria dessas doxologias, ou essas mini orações de louvor, elas terminam com amém. É por isso que Paulo terminou com amém, é por isso que nós terminamos as nossas orações com amém. Muitos hinos do nosso inário terminam com amém, como o 74 que nós cantamos hoje, para ser uma expressão da nossa concordância com o que foi dito, com o que foi cantado. Nessa doxologia de Paulo, nós vimos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, porque Ele não está limitado aos nossos pedidos, que são maus, que são pecaminosos por vezes. Deus não está limitado ao que nós pensamos, e é por isso que Ele pode fazer muito mais do que cabe na nossa imaginação. Paulo diz que Deus é poderoso, e Ele faz tudo isso com poder, e Ele faz isso em nós, Ele opera esse poder em nós, atualmente. E por isso Ele é digno de receber toda a glória na igreja, em Cristo e para todos sempre. Amém.
Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, grandioso e forte em poder, nós te exaltamos, porque tu és poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo pedimos, pensamos ou sonhamos. Teu poder, Senhor, não cabe na limitação da nossa mente, do nosso entendimento, vai muito além das nossas vontades, e nós podemos confiar no Senhor como Deus provedor, como Deus sustentador, como Deus poderoso para nos edificar em Cristo, para nos guardar de tropeços, para nos apresentar diante do nosso Senhor no último dia, imaculados, limpos, cheios de glória, como uma noiva enfeitada para o seu noivo, para o agrado do nosso Senhor. Pai, a Ti nós nos rendemos, exaltamos o Teu nome, nos prostramos diante dos Teus pés para dizer que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o Deus poderoso de todas as gerações, que Tu és o Deus dos antigos, mas também és o nosso Deus, e nós Te exaltamos. Teu forte braço, como foi com os nossos antepassados na fé, como foi com os patriarcas, como foi com os reis de Israel, os profetas, os apóstolos, os fundadores dessa igreja, o Teu braço poderoso também é conosco, para nos edificar, para nos ensinar a amar uns aos outros, suportar e perdoar uns aos outros, para nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus, para nos encher de poder para suportar as dificuldades dessa vida e as hostilidades do inimigo das nossas almas. Pai, nós Te exaltamos porque todo o nosso poder vem de Ti. E agora nós queremos, Pai, manifestar boas obras deste mundo para brilhar como luzeiros. Nós não queremos ser como uma vela guardada embaixo da cama. Pai, isso não tem serventia. Nós queremos, Senhor, estar em cima da cabeceira, nós queremos iluminar, nós queremos trazer luz a esse mundo. Nós queremos fazer com que os descrentes, os ímpios, olhem para as nossas boas obras e percebam que há um Deus a ser temido e obedecido e que nós reverenciamos esse Deus. Pai, nos dá ousadia, intrepidez para falar de Cristo Jesus, para manifestar o Teu Filho a esse mundo, para por meio do testemunho da nossa boca dizer que Jesus Cristo é Senhor, Ele é Salvador, e para que pessoas se dobrem de joelhos diante dEle e o confessem como Senhor, e assim Tu sejas glorificado. Pai, nós Te exaltamos, recebe esse culto prestado a Ti e edifica cada um de nós como igreja santa diante do Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor, do nosso cabeça, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se assentar, eu tenho um aviso. O Conselho trocou mensagens essa semana, decidiu retornar com a escola dominical. Vejo alguns amigos, então, em 2 momentos de culto, um de manhã e outro à noite, nós vamos voltar a fazer como fazíamos antes da pandemia. Então, domingo às 9 da manhã, nós passaremos a ter escola dominical e o culto normal às 7h30 da noite. Então, este foi o último domingo, hoje é o último dia, nós teremos esse culto na parte da manhã. Então, a partir do domingo que vem, eu não vou estar de terno, ele está mais despojado aqui embaixo, com um quadro, com qualquer outra coisa, com um slide, dando uma lição para vocês. E por falar em lição, por favor, passa o slide. Nós vamos estudar esse livro aí, Coronavírus e Cristo, do autor John Piper. Esse livro tem 2 grandes partes. O autor quer nos mostrar que Deus é soberano sobre o coronavírus. E a segunda parte do livro, o autor nos diz que Deus tem grandes propósitos com essa pandemia. Deus quer trabalhar grandes questões no nosso coração. Quer levar a nós e a todo mundo ao arrependimento, à humilhação diante dele. Então, eu não sei ainda quantos domingos a gente vai levar para estudar o livro e devolver, mas a partir do domingo que vem, a gente vai começar a estudar esse livro. Esse livro está disponível gratuitamente, o autor escreveu e disponibilizou, então eu vou mandar no grupo da igreja o PDF, o livro inteiro, legalmente, o autor disponibilizou, vou mandar para vocês, e vou mandar também o livro em áudio. Uma pessoa lendo o livro, são arquivos separados com os capítulos. Então, cada capítulo tem 10 minutos de áudio. Com 10 minutos você ouve a leitura de um capítulo. Então, eu vou mandar no meio da semana
os capítulos, ou o capítulo que a gente for estudar no domingo. Então, se eu vou ver ainda, mas se eu decidir no próximo domingo estudar o capítulo 1 e 2, aí eu vou mandar para vocês 2 áudios, com 10 minutos cada um, capítulos 1 e 2. Aí vocês ouvem no meio da semana, dá para ouvir enquanto dirige, quando lava a vasilha, arruma casa, se tiver folga no trabalho, dá para ouvir, ou se você preferir ler, tem livro também. E aí a gente estuda durante a semana e no domingo a gente tem uma lição sobre esse assunto. Tá bem? Então, nossas programações de quarta-feira se mantém, reunião de oração às 7h30 da noite. Domingo de manhã, às 9 da manhã, nós vamos retornar para a escola dominical. E domingo à noite, às 7h30, nós vamos ter nosso culto de adoração, como hoje. Tá bem? Deus abençoe vocês, ótima semana. Até mais tarde, porque eu vou ver.